Oi, gente, eu tô aqui no quartinho do meu bebê, que não tá nada pronto ainda, mas na parte de organização do guarda-roupa eu já adiantei bastante coisa. Não tem nada ainda etiquetado, porque vão chegar algumas coisas e pode ser que eu remodele ainda alguma coisa aqui dentro. Essas fraldas, por exemplo, não vão ficar nessa parte de cima, elas vão pro outro lado, só que como tem coisas na frente do outro lado do guarda-roupa, eu botei aqui por enquanto para depois mudar para lá. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. E vou ensinar também algumas dobras, porque tem muita mamãe me pedindo, especialmente amigas próximas. Eu tenho muitas amigas que estão grávidas agora junto comigo. Então eu vou mostrar algumas dobrinhas para vocês. Então, gente, eu vou mostrar para vocês algumas dobras aqui de roupas. A gente tem bores, macacões, tem conjuntinhos, calças, blusinhas. Então eu vou mostrar para vocês. Aqui, como eu falei, não tem etiqueta, porque eu vou deixar para fazer tudo no final, quando eu realmente tiver colocado já tudo que precisa. Aqui tem panos de boca, aqui fraldas de pano. Aqui tem mantas e lençóis de berço, coeiros, toalhas de banho. Tá? Aqui tem alguns sapatinhos nessa colmeia de acrílico. Aqui eu coloquei tudo que é menorzinho, toucas, luvas, meias. Isso aqui nem vai ficar aqui dessa forma. Aqui nessa colmeia também de acrílico eu coloquei algumas coisas que são aleatórias, né? Aqui eu tenho uma toalhinha pequena. Aqui tipo uma tipóia para amamentar. Saquinho de roupa suja. Então, aqui em cima eu tenho roupinhas que são maiores. Percebam que eu coloquei essas divisórias aqui, que eu também não etiquetei ainda. Onde fica aqui RN, de 1 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9 e assim por diante. Aqui tem de 1 ano, aqui de 2 anos. Aqui tem os gabaritos que a gente utiliza para padronizar o tamanho das dobras. Opa, caiu um ali embaixo. E aí eu acho isso bem legal para bebê que tem realmente muita categoria diferente. As divisórias de arara são bem legais, de cabides. Agora eu trouxe tudo aqui para minha mesa da área, para mostrar para vocês. Tá cheio de lata de tinta ali atrás, porque tá em obra. Mas eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Como eu disse, gente, algumas pessoas têm me pedido já para falar das dobras, especialmente algumas amigas bem próximas, que assim como eu também já estão aí nessa reta final, querendo organizar tudinho dos seus bebês, o que eu acho ótimo, porque a organização ela só vem para ajudar e para facilitar a nossa vida, não para atrapalhar. Mas antes de mostrar as dobras para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu fiz antes de dobrar essas roupas. Eu fiz a categorização também e eu mostrei como falei um pouquinho sobre os tamanhos já num outro vídeo. Eu vou deixar aqui os destaques. Eu não sei se está como dobras baby, eu vou conferir e trago para vocês. E além das dobras que eu vou mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre as colmeias, sobre os tamanhos, qual tamanho escolher de colmeia e trazer também aqui mais alguns organizadores que podem ser úteis na organização do quartinho de bebê. Antes de qualquer coisa, acho que isso é até óbvio, a gente precisa categorizar. A gente não vai sair colocando tudo aleatoriamente de qualquer jeito nas colmeias e nem misturando os tamanhos, nada disso. Então eu deixei aqui uns destaques, como eu falei, mostrando como que a gente faz essa separação por tamanho, que não é só pelo tamanho que está indicado na etiqueta. Então a gente precisa medir uma peça com a outra, porque às vezes um P pode ser muito pequeno e vai ficar na categoria de RN, ou pode ser muito grande e você percebe que ele se encaixa na categoria do M melhor. Então isso vai evitar que você acabe perdendo as suas roupas, e aí cada peça fica realmente no tamanho adequado à idade do bebê. Então, feita essa categorização de tamanhos, a gente também vai categorizar por peça, body com body, mijãozinho com mijãozinho, macacão com macacão e assim por diante. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho o RN com essa colmeia tamanho PP, porque as roupas são muito pequenas. Então, lembra, sempre as colmeias elas têm que ter um tamanho proporcional ao tamanho das roupas. Então, não adianta você comprar todas as colmeias de um único tamanho, pensando que vai colocar toalha, coeiro, tudo, porque eu vejo muitos kits aí na internet que você compra 10 P's, 10 colmeias M,
é melhor realmente você verificar quanto tem de cada peça e ir comprando de acordo. Eu fiz assim, comprei 3 P's, 3 M's, acho que 2 PP's, de acordo com a quantidade de coisas que eu tinha aqui. E aí fui fazendo esses kits menores, porque também fazendo os kits acaba saindo um pouquinho mais em conta. Aqui eu tenho os bores, aqui na frente, e aqui atrás eu tenho umas calças, que também são RN, no PP. Olha, aqui então, eu categorizei, se eu não me engano, aqui tá até 6 meses. É isso, é porque eu lavei as roupinhas até os 6 meses. Então, eu coloquei aqui os bores RN, bores de manga curta, e aí eu vou escrever tudo isso na etiqueta. E aqui atrás ficaram 3 calças, né, que são menorzinhas, que indicam inclusive que são tamanho P, mas eu trouxe para RN porque achei muito pequenas, menores até do que uma calça RN que já tem aqui. Aqui ficaram os macacões de manga comprida e aqui são 3 conjuntinhos atrás. Aqui 3 blusas regatas, olha só, elas são tão fininhas que eu consegui deixar dentro de um único nicho. Aí aqui estão os bores, que são tamanho P. Aqui já tem 2 de manga comprida atrás. Aqui, bores lisos, eu preferi colocar na frente. Aqui também M. E aqui atrás eu optei por deixar os bores estampados. Então, todos os de manga curta estão aqui na frente. E aqui atrás estampados também de manga curta. Se eu não me engano, esse aqui é de manga comprida. Só um. E eu vou identificar tudo isso aqui. Porque o ideal seria ser bores manga curta, bores manga comprida, mas o meu não tá porque eu não tinha suficiente para essa categoria, eu não ia desperdiçar a colmeia e nem utilizar uma outra com tão poucas unidades de uma categoria. Mas aqui é tudo M. Aliás, é P, aqui é P. P e P. E aqui MM. Aí aqui eu tenho um conjuntinho. Na verdade, esses 3 aqui são conjuntinhos. Esse aqui também, de calça, um macacãozinho e 2 shorts atrás, mas eu consigo facilmente identificar isso. Se você tem muita coisa, pode ficar um só de bores, outro só de conjuntos, outro só de bermudinhas. Aí aqui eu tenho, nesse último eu já tenho aqui os mijõezinhos, as calças do bebê aqui. Aí aqui vem as bermudas, aqui 2 conjuntinhos. Acredito que com o tempo, o que for precisando, eu vou repondo mais. Mas aí você sempre vem assim, nessa ordem, do menor para o maior. Então, aqui tem RN, P, P, M, M. E você vai fazer essa categorização. Por exemplo, bores, manga curta, RN. Macacões, RN. Blusinhas e bores, P. Bores, manga curta, sempre especificando. Bores, manga longa. Quando eu etiquetar, eu vou mostrar tudo isso para vocês, como que você, para não ter que ficar esse nome inteiro, como que a gente faz. Agora, qual tamanho de colmeia escolher para cada peça? Eu optei pelo PP, pelas colmeias PP, que são as menores, para colocar essas peças muito pequenas, como aqui eu tenho toucas, luvinhas e meias. Eu não tenho tanto assim, por isso ficaram todas numa colmeia só. Eu tenho aqui 3 touquinhas, que eu coloquei aqui na frente. E as luvinhas, aqui por exemplo eu tenho 4 luvinhas, eu coloquei até todas no único nicho. Estão todas no único nicho, eu coloquei assim, abertas mesmo, porque tem espaço aqui. Aqui tem 3 meinhas juntas numa única colmeia, porque aí a gente aproveita melhor os espaços. Então vamos lá. PP para essas peças menores que eu falei, touquinhas, luvas e meias. Né? Se você tiver muita quantidade de meia, você pode ter mais outra colmeia, enfim. Eu ainda no PP aproveitei para colocar os bores RN, que são menos volumosos. Se forem conjuntos ou macacões que fazem mais volume, eu já indico que você passe para colmeia tamanho P, que é essa aqui, que é maior, a tamanho P. Aí, gente, eu não falei isso aqui, ó. Às vezes parece até que nem tá organizado por cor, mas esses 2 primeiros bores são sem manga, esses outros são de manga curta, tá? Por isso que aqui as cores não ficaram casadinhas. Geralmente a gente deixa o mais claro pra frente, então esse aqui deveria estar na frente do amarelo. Mas não tá porque eu fiz essa separação aqui de bores manga curta, bores sem manga, bores manga curta e aqui as calças.
Então, bem rapidinho, deixa eu falar logo de todos os tamanhos das colmeias. PP, para essas peças menorzinhas, meias, toucas, luvas. Peças RN, avulsas como os bores e calças pouco volumosos. Se já forem macacões e conjuntos, a gente já pula para o P. E até 2 anos de idade pode manter as colmeias P, porque vai dar perfeitamente. Agora, se forem conjuntos de 1 ano, de 2 anos, aí já vale a pena ir para a colmeia M, porque vai fazer mais volume. Agora, aqui, para pano de boca, também utilizei P. Fraldas de pano, fraldas de ombro, eu utilizei a M. Para colocar os coeiros, eu utilizei tamanho G. E toalhas de banho, eu utilizei as colmeias GG. Categorizadas as peças, então, aqui você vai definir quais tamanhos e quantas colmeias comprar. Antes de colocar nas colmeias, antes de fazer as dobras, é importante a gente fazer a lavagem dessas peças. E antes de lavar cada uma, eu utilizei uma tesoura para cortar todas as etiquetas que podem provocar alergia no bebê. Enfim, aí é interessante que você tire todas, e aí para isso elas realmente já precisam estar muito bem separadinhas, porque algumas etiquetas vêm escrito no próprio tecido da roupa, mas outras só identificam ali o tamanho naquela etiqueta que você vai cortar. Então tem que ter muito cuidado para não misturar e não perder. E o que é que eu fiz na hora de lavar também, para não ter que lavar tão poucas por vez na máquina, mas para também não perder? Eu utilizei esses saquinhos aqui de irem na máquina de lavar, que tem vários tamanhos diferentes, tem grandões, médios, olha, tem esse aqui para peças pequenininhas. Categorizadas todas as peças, incluindo roupas, toalhas, coeiros, paninhos de boca, fraldas. Aí sim você vai contar cada peça e vai então definir o número de colmeias que vai comprar e o tamanho. Então você comprou as colmeias, agora você já pode partir para lavagem de roupas, porque para lavar e depois ficar tudo solto aí rolando não é legal. É bom lavar para depois já partir para a organização. Aí, antes de lavar, o que a gente vai fazer? É importante tirar todas as etiquetas das roupas, todas, para não provocar alergia na criança, na pele, não ter aquele atrito que pode incomodar a criança. Para isso, essas roupas precisam realmente estar muito bem separadas e categorizadas, porque depois que você tirar, você vai perder ali a identificação de tamanho. Algumas até tem indicando no próprio tecido, que eu acho ótimo, mas outras tem só naquela etiqueta que você vai arrancar. Então, para não perder isso e eu não ter que lavar só RN, depois só P, eu utilizei esses saquinhos aqui de lavanderia. Eu já tinha aqui, só que todos iguais, então eu comprei específicos para o bebê, que tem assim menores, aí tem médio. Vou voltar falando aqui dos saquinhos. Eu comprei esses sacos aqui de lavanderia, que tem vários tamanhos. Esse pequenininho aqui que é legal para botar as coisas miúdas, para não se perderem na máquina. Tem aqui um maior que eu coloquei, por exemplo, de uma vez todos os paninhos de boca, ou então todas as roupas tamanho P juntas, em outro todos RN. Esse aqui é menor um pouquinho. Eu tenho um bem grandão, enorme também, que eu usei para lavar toalhas. De outra vez eu coloquei todas as fraldas do bebê. Ele tá lá dentro com o kit berço guardado dentro, enquanto não termino de organizar, que eu só vou colocar depois. Então eu utilizei isso aqui para não me perder, é muito bom e é muito baratinho. Eu comprei um kit com as 5 unidades em tamanhos diferentes e custou, se eu não me engano, R$24. Então a gente categoriza as roupinhas, corta as etiquetas, bota para lavar. É importante não usar de jeito nenhum amaciante com criança, nada que tenha cheiro. Então tem que ser um sabão próprio para bebê, que não tenha branqueadores ópticos, que não tenha fragrâncias artificiais, então tem que ser sem perfume, enfim, próprio para bebê. E é importante ler o rótulo, porque tem muito produto, eu observei agora procurando, que fala que é para criança, que às vezes tem até bebê na frente. Sabão de coco que é indicado, mas a maioria dos sabões de coco não são sabão de coco puro, então você pode optar por um sabão de coco em pó puro. Eu utilizei o Omo Puro Cuidado. E aí é também interessante você olhar a orientação do fabricante das quantidades, porque é uma quantidade bem pequena que precisa. Lá, por exemplo, fala para utilizar 100 ml do produto para uma máquina cheia. E quando eu utilizei a minha máquina cheia, que é só de 8,5 kg, eu percebi que ainda assim ficou muito produto, sem necessidade.
Então é interessante ficar de olho na composição do produto para não usar nada que agrida a pele do bebê e também na questão de quantidades para não ter desperdício aí desnecessariamente. Oi, gente, voltei. Desculpa, precisei dar uma saidinha e resolver algumas coisas, mas vamos lá com as dobras, que tem muita coisa. Gente, vamos começar aqui pelas miudezas. Então, eu tenho aqui toucas, vou pegar essa aqui de exemplo. Ela é pequenininha, eu só dobrei ao meio e fiz essa dobra aqui. Aí você deixa esse lado redondinho, gordinho, pra cima. Elas são muito pequenininhas, então não precisa fazer dobras muito elaboradas. As luvinhas, você até poderia fazer assim e guardar todas assim. Também com o gordinho pra cima. Só que essa colmeia tem altura, então para ficar menos volumoso, eu deixei todas assim, em pezinho. Olha, para aproveitar o espaço. Aqui eu coloquei meias também, deixei assim em pé, para aproveitar. Mas se não fosse o caso, a gente poderia só colocar uma por cima da outra e dobrar o meio. Só que para as meinhas tem um detalhe, elas normalmente vêm assim, com o pezinho de lado. Aí você vai fazer isso aqui, olha. Vai abrir atrás, dobra esse calcanhar. Aí você vem aqui, coloca uma sobre a outra e pode dobrar. Colocar assim, mas como eu falei, eu tô colocando todas elas em pé. Assim eu consigo aproveitar um nicho só. E elas não estão para fora da colmeia, elas estão para dentro. Dá para ver aí? Então aqui tem duas, aqui tem três. Aqui são duas diferentes. Essas aqui, por exemplo, com esses bichinhos, eu fiz o seguinte, eu dobrei uma, coloquei embaixo, dobrei a outra e coloquei em cima. E essa aqui, que é maiorzinha, também uni as duas e dobrei, porque essa daqui se ficasse. Essa aqui, como já é bem maior, se eu fosse só deixar assim e botar em pé, ela ia ficar muito grande. Aí essa sim, eu botei uma sobre a outra e dobrei. Aqui não dá pra fazer a dobra envelope, que a gente coloca por dentro aqui do tornozelo, porque realmente são muito pequenas. Então a gente só faz essa dobrinha aqui e guarda assim. Para fazer as dobras, a gente utiliza o kit de gabaritos, que é o que vai padronizar as dobras. Elas ficam todas com o mesmo tamanho. Aí eu tenho aqui os borezinhos RN, só que eles são tão pequenininhos que nem o gabarito P deu certo. E eu queria aproveitar, eles poderiam ficar na colmeia PP, só que eu queria aproveitar que eu tinha uma PP sobrando. Então eu coloquei eles na colmeia PP. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Então, vou pegar esse aqui, que é sem manga. Vou abrir. Deixei logo aqui um borezinho de cada tipo. Sem manga, com manga curta e de manga comprida. Então, como o gabarito pequeno já ficaria grande, não caberia aqui na colmeia, eu só dobrei no olho mesmo, assim. E dobrei ao meio. E ao meio, mais uma vez. Sempre que ficar aqui essas laterais pra fora, você vai colocando pra dentro. E aí eu trago pra colmeia. Não deixa assim, vai ajustando, ó. Deixa ele retinho aqui em cima, redondinho, esticadinho. Tá vendo? O bore de manga curta, eu já comecei aqui a dobra, seguindo a mesma coisa, e dobrei até aqui, ao invés de levar até o final, dobrei até aqui assim, para conseguir fazer uma dobra um pouquinho mais alta, já que a colmeia é alta. Aqui tá cabendo um bore por nicho, mas às vezes você pode ter uma colmeia que você consegue colocar tranquilamente duas peças no nicho só. Então, aí você aproveita o espaço se for o caso. Aqui de manga comprida, a gente sempre coloca essa manga rente com a lateral. Lembra, gente, que a base de toda dobra é um retângulo. Você sempre começa fazendo um retângulo.
Opa, esse aqui vai ter que ser em 3, olha. Vai ser em 3 partes. E aí você vai ajustando aqui, acertando, para não ficar com essas laterais de fora. E deixar a dobra perfeita. Aqui temos essas calças. Olha o tamanho, gente, disso, meu Deus. Aí você dobra ao meio, pega aqui esse cavalo, faz isso aqui. Ó, encontrei o retângulo. Lembra que eu falei que é a base de toda dobra? Vou dobrar aqui em 3 partes. Poderia ser em 4 partes também. Às vezes você tem uma colmeia que é um pouquinho mais baixa, poderia ser em 4 partes. E você faria isso aqui. Essa minha que é mais alta e eu quero menos volume, eu tô dobrando em 3 partes. Olha só, esse nicho aqui eu coloquei 2 calças e aqui uma apenas. Nessa categoria, olha só como tá do mais claro pro mais escuro. O branco, o bege, depois o azul. Aqui de manga comprida começou o branco, o cinza, o azul. Esse cinza poderia até ser depois do azul, só que eu acho ele um cinza claro. Então eu coloquei na frente do bore azul. Vamos agora para as peças P, onde eu já vou utilizar o gabarito, que tá aqui. Então eu tenho aqui um macacão. Olha. Venho aqui com o gabarito centralizo na gola. Dobro. Sempre deixa bem retinho aqui, ó, firme. Isso aqui rente um pouquinho pra dentro. Dobra o outro lado. Vem aqui. E aí você dobra ao meio. Vai ajustando aqui essa lateral, vai apertando. Tira o gabarito e faz mais uma dobra. E vai ficar assim. Em quase toda dobra, a gente coloca a frente da roupa para baixo e o fundo para cima. Nesse caso aqui, como tem esse bumbum com esse ursinho fofinho e eu quero abrir a gaveta e ver tudo bonitinho, como isso aqui, por exemplo, olha, eu quero ver esse bordado. Claro que aqui é estampado, daria para identificar a peça, mas eu quero que isso aqui apareça. Então, eu vou fazer o contrário, eu vou colocar a frente para cima. Eu vou pegar o gabarito, só que eu faço a mesma coisa, só que com a frente para cima. Lembra, gente, de deixar a peça bem reta aqui até o final. Olha, o retângulo. Essa peça aqui, se eu fizer a dobra normalmente assim, eu não vou conseguir encontrar o ursinho, olha, não vai ficar para cima aqui na dobra. Então, claro, você não precisa desse preciosismo todo, aqui é porque eu trabalho com isso, enfim. Então, como eu quero que aquilo ali apareça, eu vou dobrar aqui 1/4 da peça, aqui novamente, opa, um pouquinho menos, aqui novamente, de um lado do outro, e vou dobrar assim, para eu conseguir que o ursinho fique para cima e eu visualize na gaveta dessa forma. Assim, ele vai aparecer. Olha só. Agora, aqui ainda nos RNs, ó, gente, aqui eles estão um pouquinho desalinhados, mas aí você arruma assim na hora que for colocar na gaveta, arruma aqui tudo direitinho. Vai esticando as peças, certo? Eu tenho aqui 3 conjuntinhos, eles são iguais, só muda a estampa. Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Eu também fiz o mesmo princípio de querer mostrar o bordado. Então, eu dobrei ele um pouquinho diferente. Olha, ele é aquele casaqueto com a pecinha dentro e a calça. A gente também poderia fazer assim, dobrar, mas o que que eu quero? Primeiro que eu não quero que ele fique tão pequeno. E como eu quero que o bordado apareça, eu só dobrei ao meio. Aí eu vou pegar aqui as manguinhas, olha. Você pode fazer assim ou trazer pro lado. Eu preferi fazer assim. Aí essa blusinha que fica dentro, né? A gente deixa ela fechadinha. Essa parte fica para as costas do bebê. Aí eu fechei assim. A gente coloca aqui dentro. A calça também vamos colocar dentro. Dobra o cavalo da calça, o gancho. Dobra aqui ao meio. Porque é o seguinte, gente, conjunto sempre fica junto.
Olha, era pra eu ter dobrado a golinha aqui, não dobrei. Aí a gente faz mais uma dobra aqui ao meio. E aí a peça fica assim. Eu vou trazer aqui pra colmeia. A maioria das dobras a gente faz 3, a gente divide em 3. Mas algumas peças aqui de bebê são tão pequenas que ao meio é suficiente, como foi o caso desses conjuntinhos. Ah, gente, um detalhe importante. Eu falei, né, que conjunto a gente guarda junto. Que nesse caso aqui que eu queria mostrar o bordado, eu dobrei ao meio. Mas, supondo que fosse um casaquinho sem esse tipo de desenho, e ele tivesse zíper ou botões, a gente ia seguir aquele padrão de colocar a frente para baixo e fazer a dobra. Mas nesse caso que não tem botões, não tem nada que prenda a peça aqui na frente, e supondo também que não tivesse o bordado, a gente coloca essa abertura para cima. Porque se eu viro ao contrário, ela vai abrir. Então, aí eu sigo. Dobro aqui em 3 partes. Como eu já mostrei as peças de manga comprida. E em 3 partes ou ao meio, no caso dessa aqui, que já é suficiente porque ela é uma peça pequena. Aqui a gente já tá no tamanho P. Eu vou pegar uma blusinha regata aqui pra mostrar. Gente, é tudo muito simples, é muito parecido. Olha, a mesma coisa, frente pra baixo, gabarito centraliza aqui. Você vai dobrar de um lado, do outro lado. Olha, esse aqui eu vou dobrar em 3 partes. Lembra que você precisa ficar atento à altura da colmeia. Essa colmeia, ela é um pouquinho mais alta aqui. Então, eu consigo fazer dobras mais compridas. Como essa aqui. Olha. Aí a peça fica assim. Se é uma colmeia baixinha, aí você dobra ao meio e ao meio novamente. Tá? Então, essa daqui ficou de 3. Já que estamos falando de regata, e aqui eu só tenho a versão masculina, se fosse uma regatinha de menina, acredito que já maiorzinha, e fosse de alcinha fina, ia ter um detalhe aqui que seria diferente. Você pegaria, jogaria as alcinhas para dentro, ou normalmente a partir das axilas aqui você dobraria, e aí com o gabarito faria a dobra. E aí viria dobrando a peça. Nessa aqui não tá funcionando muito bem porque tá grosso aqui dentro. Mas se fosse de alça fina, seria assim. Você faria essa dobra até aqui as axilas. E a dobra. Olha, essas regatas são mais fininhas, então eu consegui colocar 3 unidades dentro de um único nicho. Eu vou pegar logo uma de manga comprida, porque a de manga curta é igual, só que a diferença é só que aqui você dobra a manga, frente para baixo, gabarito centralizado, a mesma coisa, gente. Olha, sempre a manga de comprido, você não vai fazer assim, bota pro lado, rente aqui, com a manga um pouquinho para dentro, olha, e sempre ajustando aqui, ó, apertando. Retiro o gabarito. Essa aqui, olha, eu vou fazer 4 dobras, só que essa daqui eu não vou até o final, pra ela não ficar tão curta, nem tão gordinha. Olha. Agora aqui eu tenho uma colmeia tamanho P, né? Aqui eu tenho um macaquinho. Olha. É a mesma coisa, gente, que você vai fazer. Frente pra baixo. Dobra aqui. Às vezes a gente tem a tendência a fazer isso. Colocar isso aqui mais aberto, mas você tem que ficar atento pra isso aqui ficar todo... Eu gosto de dobrar também com esse aqui, que é o que vem a paleta de cores, ele é o mesmo tamanho do P. Então, se você quiser, até pra ter uma precisão maior aqui, que ele é mais comprido, você pode usar ele. Ó. Esse aqui, que tem esse negocinho duro, eu acabei tendo que botar mais pra cá e trouxe esse lado mais pra cá. Porque senão eu não consigo dobrar aqui.
Então, ficou assim. E aí, você dobra aqui ao meio e ao meio. E fica com esse elefantinho pra frente. Aqui agora eu tenho um conjuntinho. Já mostrei antes um conjunto pra vocês com calça. Esse aqui é uma blusa gola polo. Dobra aqui essa golinha. Põe a frente pra baixo. Gabarito centralizado. E vamos encontrar aqui e fazer o retângulo. No caso de bebê, coisa de adulto, muita coisa a gente fecha. Eu gosto de deixar abertinho para facilitar e tornar mais prático o momento da troca. Aí você pega aqui o short, dobrou ao meio, coloca aqui, dobra esse cavalo para dentro. Que aí assim você fica com um retângulo também. Dobrou aqui ao meio. Removeu o gabarito e dobrou ao meio mais uma vez. E a gente tem aqui o bordadinho pra cima. Agora eu tenho aqui shortinhos, bermudinhas. Eles são bem pequenos, você poderia fazer assim. Só que eu acho mais trabalhoso para a maioria das mamães e com o bebê a gente precisa de praticidade. Aqui eu teria que esticar mais. Esse material aqui ele é meio durinho. Então eu optei por só dobrar ao meio. Esse aqui nem precisa tanto do cavalo, porque é tão pequeno, mas tá aqui. E aí dobra ao meio. E aí a gente coloca aqui. Na verdade, aqui. Ó. Agora nessa colmeia aqui, P também, só que com roupas tamanho M. Eu tenho calças, eu tenho shortinhos e alguns conjuntos. A calça, olha, ela tem essa estampa aqui na frente. Então, eu vou dobrar ao meio. Opa, gabarito. Nesse caso, eu vou colocar o gabarito aqui no cantinho da calça. Dobro o cavalo. E faço duas dobras aqui. Assim eu consigo enxergar a peça. Olha. Aí essas aqui que tem os bichinhos bordados no bumbum da calça, eu fiz diferente, parecido com aquela dobra que eu já mostrei pra vocês do macacão. Inclusive eu ganhei de presente, me deram duas com leõezinhos super parecidos. Parece a mesma calça, mas é diferente um pouquinho. Então, aqui é a frente, mas eu quero identificar a calça. Essa daqui eu não queria dobrar o meio, porque senão, não só para mostrar o bordado, mas ela ia acabar danificando a peça, ia ficar feio aqui, né? Então, eu boto aqui o bumbum para baixo, venho aqui, dobro de um lado e do outro. Então, não vai comprometer a estrutura do bordado. Dobrei aqui, ó, até encostar no leão. Aliás, ele vem mais pra cima. E dobro mais uma vez. E aí ele fica assim. Agora esses shortinhos mais molinhos, né? Você pode tanto dobrar pra fora. Eu coloquei pra dentro porque tá com esse cadarço. Então eu optei por deixar o lado do bolso pra fora. Dobrei aqui, virei o cavalo, olha, peça sempre, a gente acha o retângulo. Gente, eu tô esquecendo do gabarito porque ele já tá com a marca. Mas aí o gabarito. E se você não tem gabarito também, nada te impede de organizar as coisinhas. Vai fazendo, você pode pegar aí alguma coisinha que tem em casa, um livro pra fazer dobras, qualquer coisa assim mais durinha. Uma escacela, uma pasta, e você vai fazendo as dobras. Eu acabei de falar que você pode utilizar, caso não tenha os gabaritos, você pode utilizar qualquer coisa na sua casa, uma escacela, uma prancha de alguma coisa, uma prancheta. Agora sim, livrinhos, agora é mais difícil de achar em vários tamanhos, principalmente esses tão pequenininhos. A gente às vezes acha um legal do tamanho do livro, que dá pra dobrar blusas e tudo mais. Mas pra bebê, gente, é muito interessante ter isso aqui. Existem vários tipos de gabaritos na internet, e esses aqui, eles são mais em conta e vale muito a pena ter. Você vai usar para tudo na sua casa, não só para o bebê.
mas para todo o resto de dobras que você fizer na sua casa. Eu falei agora que você não precisa necessariamente ter o gabarito para fazer as dobras. Você pode fazer sem nada mesmo, as dobras não vão ficar tão certinhas, ainda mais para quem não tem experiência. Mas você pode utilizar outra coisa, uma prancheta, outras coisas. Só que aqui às vezes a gente precisa de vários tamanhos. Para o bebê eu só estou usando tudo praticamente P mesmo, para as roupas. Mas para outras dobras a gente vai utilizar gabaritos de tamanhos maiores. Então tem vários tipos de gabaritos na internet. Esses aqui são uma opção bem acessível. Eu comprei ele já só para deixar no quarto do bebê. Eu até tenho gabaritos melhores aqui, mas esse aqui eu comprei para deixar só para as coisinhas do bebê. E você vai utilizar para tudo na casa. Você não precisa usar só para o bebê. Você pode usar para suas roupas de cama, para as suas próprias roupas. Você pode utilizar para tudo. E aí, é isso. Vale muito a pena. Agora eu peguei aqui um conjunto, que é maiorzinho, que é de manga comprida e calça comprida. Lembra, conjunto a gente sempre guarda junto. Então, você vai pegar um gabarito tamanho P, segue lá o padrão das dobras. Olha. Aí a calça eu vou dobrar o meio. Essa aqui eu vou dobrar o meio porque ela eu percebi que não vai prejudicar o bordado, como a calça do leãozinho, que é mais duro. Então, eu venho aqui, boto isso aqui pra dentro, olha. Coloco aqui o gancho não, a cós com a parte aqui de cima. Dobro ao meio. E ao meio, mais uma vez. Olha, vou ter que arrumar aqui porque gravando, né? Essas partes tem que ficar pra dentro. Olha. Aí você vai empurrando pra dentro e eu coloco aqui na colmeia. Olha, vou empurrar aqui esse que tá pra fora. Agora aqui eu já tenho os paninhos de boca, que eu coloquei nessa colmeia de acrílico, que eu acho lindas, aliás. Eu coloquei nessa... Gente, não tá só barriga aqui no vídeo. Elas são tamanho... estão com a dobra tamanho P. Só que como eu já tinha essa colmeia aqui sobrando, eu aproveitei, até porque as minhas colmeias de plástico tamanho P já tinham acabado. Então eu aproveitei essa aqui para fazer essas dobras. Então muito simples essas aqui, que são as mais simplesinhas, olha. Eu só dobrei ao meio, peguei o gabarito, girei para um lado para o outro. Isso aqui que sobrou, eu botei para dentro e fiz mais uma dobra ao meio. Aliás, essa daqui que é baixinha foi em 3 partes, tô vendo aqui agora. Olha só, essa colmeia aqui, como ela é baixinha, eu tive que dobrar menor. Então ela veio pra cá. Eu coloquei 2 paninhos de boca por nicho. Aí tem os paninhos que são bordados, que a gente faz aquele esquema de sempre tentar mostrar o bordado. Esse aqui, olha, maiorzinho. Esse aqui eu não comecei dobrando ao meio, deixei ele todo esticado. E já fiz a dobra aqui direto. Ó, essa parte pra dentro, porque senão ela passaria do gabarito, tá? Olha, removi o gabarito. E essa aqui eu dobrei um pouquinho maior. Olha. Porque eu quero que apareça aqui o carrinho. Por isso eu não dobrei esse aqui em 3 partes. E aqui tá um pouquinho cheio, porque essa colmeia eu só tenho 6 nichos. E eu precisava colocar todos esses paninhos de boca. Tá aí. Ainda utilizando as colmeias de acrílico, elas são excelentes para colocar os sapatinhos de bebê. Claro, você poderia colocá-los numa gaveta, numa sapateira, se tiver espaço. Assim mesmo, lado a lado, um na frente do outro. Mas aqui eu coloquei do maior para o menor, porque eu tenho poucas opções de sapato. Na verdade, o bebê não precisa usar calçado. Então aqui, esse daqui eu até herdei do meu sobrinho. E aí eu coloquei assim, gente. E aí menininha, muitas vezes que tem vários, também você vai fazendo assim, colocando um ao lado do outro. Com essas colmeias, fica lindo. E você economiza bastante espaço. Sobre essas colmeias de acrílico, ainda pensando em coisinhas de bebê, uma outra função, uma outra utilidade que você pode dar para elas, pensando nas meninas, é colocar coisinhas de cabelo. Então, lacinhos, você pode colocar os elásticos de cabelo, tic-tac, serve até para adulto também. Então, e aí você vai colocando cada coisa num nicho diferente e fica bem legal.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui as fraldas de pano. Olha como é que tá aqui a mesa. Tem água, tem café descafeinado, tá, gente? Tesoura. Olha, aqui são as fraldas mais simples, mais básicas. Aqui eu tenho as fraldas bordadas com o nome dele, do bebê, ou a letra. E aqui as que são bordadas com os ursinhos. Olha só, tem ursinhos aqui, desenhos aqui repetidos, só que com cor. Então eu segui pela cor. Comecei pelo cavalinho, ursinho, de carrinho, tratorzinho, o balãozinho. E aqui segui na mesma ordem, só que com a tonalidade mais escura. Claro que você não precisa disso tudo, mas eu, como profissional, preciso entregar a perfeição quando se trata, por exemplo, de um cliente. Então, eu preciso pensar nesses detalhes, mas você talvez não precise de tudo isso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as fraldas básicas que eu falei para vocês, essas aqui que são inteiras brancas, só tem esse bordadinho aqui embaixo, esse viés. Essas aqui também são todas a mesma estampa, a mesma coisa. Eu vou pegar essa aqui que é diferente, que tem esse bordadinho. Elas não ficaram com as outras porque era a única diferente. Aí agora eu já tô com um gabarito maior, que é M. A mesma coisa, centralizo, ó. Tô percebendo que o desenho tá aqui, então tem que ficar centralizado aqui com o desenho. Faço a volta pra lá. Volto pra cá. Gente, às vezes você olha e pensa que isso aqui é difícil, mas é só uma questão de prática, de hábito. À medida que você vai fazendo, vai sendo mais prático, mais rápido. Então, ó, apertei, fiz o retângulo, retirei o gabarito, aí eu faço uma dobra e mais uma dobra e o ursinho fica assim pra cima. Agora vamos para as fraldinhas que estão com o bordado do nome do bebê. Então você pode fazer isso, gente. Eu coloquei uma só de fraldas básicas, outras fraldas bordadas. Às vezes você vai levar o bebê para um lugar, vai levar ao médico, vai levar na igreja, vai passar o dia fora na casa de alguém, você quer ter uma mais arrumada. Então você pode selecionar para que elas não fiquem todas misturadas. Aqui eu segui fazendo, olha, essa aqui é uma que veio um pouquinho diferente das demais. Ela veio um azul mais clarinho. Então eu coloquei aqui, depois vim com as douradas, as prateadas. Então não botei aleatoriamente, coloquei assim. Vou escolher uma aqui para pegar, essa aqui. E a mesma coisa, gente. Só que aí você sempre ficar atento ao local do bordado para que ele possa aparecer. Se você não fizer isso, vai ter algum problema? Claro que não. Como eu falei, é porque eu já tenho esse olhar mais treinado para isso. E olha, eu tô fazendo aqui a mesma coisa da outra. Aperta aqui, olha, para ele ficar justinho. Move o gabarito. E eu vou dobrar aqui em 3 partes. Olha. Aí, às vezes, você pode perceber que na sua dobra ficou mais assim. Você pode ir trazendo, ó, trazendo essa bolinha para cima, para que o bordado fique aparente e visualmente mais bonito, mais estético. Você vai esticando aqui nesses cantinhos, olha, para ficar tudo bem redondinho, não apertado, mas assim. E essa aqui eu tenho as fraldas bordadas, que são de bichinhos, que eu tenho em 2 tons de azul, são fraldas iguais, só muda a cor. Então, olha, tem 2 cavalinhos, os 2 ursinhos com chocalho, com o carrinho e aquele mesmo esquema. Faz a dobra, sempre procurando centralizar o bordado e deixando o bordado pra frente. Eu tenho aqui uma manta, eu não trouxe todas pra cá porque elas não estão em colmeias, elas estão soltas na gaveta. Aliás, essas peças maiores você consegue tranquilamente usar soltas na gaveta, sem a necessidade de colmeia. Agora, se você guarda em prateleiras, é interessante a colmeia. Olha, a manta vai ser a mesma coisa ali, mais ou menos, das fraldas. Eu poderia fazer a dobra de repente por aqui, mas aqui vai ficar menos volumoso. Então, eu dobrei ao meio a peça e centralizei. Olha, centralizei, dobro aqui de um lado e do outro. Vou trazer a peça aqui ao meio. E vou fazer 3 dobras. Nem sempre, gente, vai ser assim exatamente 3 dobras. Vai ter coisas, às vezes, que você vai dobrar em 2 voltas vai ser suficiente.
Agora temos aqui os coeiros. Eles estão numa colmeia tamanho G, mas assim como as mantas e lençóis que eu comentei, você não necessariamente precisa ter uma colmeia para organizá-los. Mas por que eu acho interessantes as colmeias? Porque eu consigo separar. A pessoa não vai sempre colocar de volta ali as coisas aleatoriamente, de qualquer jeito. Eu consigo separar. Eu gosto sempre de deixar, às vezes, o que é mais básico para frente, mais acessível. Às vezes, o que é mais arrumado para trás. Ou tem um só de básicos e outro só de arrumado, se tiver o suficiente para isso. Agora aqui, o que eu quero? Eu quero sempre mostrar o detalhe da peça, né? Então, eu sempre procuro uma dobra que vai fazer aparecer o detalhe, e assim eu vou saber exatamente de que peça se trata. Mas é bem parecido com as fraldas, com toalhas. Então, eu vou pegar aqui uma de exemplo, essa aqui. Eu fiz o seguinte. Olha. Essa peça, ao invés de fazer assim, já dobrar ao meio, eu dobrei ao meio e ao meio novamente, mas contei com o auxílio do gabarito, tá? Aqui assim é porque, coincidentemente, ela ficou praticamente no mesmo tamanho. Olha, aí eu vim aqui e aqui eu dobrei em 3 partes, fazendo com que o detalhe apareça. Agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Essa peça aqui, por exemplo, se ela, eu tô conseguindo aqui visualizar e identificar que peça é, porque o detalhe dela tá aparecendo. Mas olha só como é que ela tá aqui. Ela não foi até o final da dobra. Isso foi proposital para que eu conseguisse ver de que peça se trata. Porque senão eu ia dobrar tudo aqui, aí eu viria ao meio e ao meio, que não estaria errado, só que ia ter só esse lado todo branco aparente. E como eu queria que esse lado aqui aparecesse, para que eu pudesse identificar a fralda, eu dobrei 1/3 e depois em 3 partes novamente. Aliás, aí ele veio mais para cima, né? E eu fui subindo aqui, olha, para que ele pudesse ficar assim. Aí eu coloco aqui e assim eu consigo ver qual é a peça. Ela não vai ficar perdida aqui. Com as outras peças aqui eu segui a mesma lógica, sempre procurando para o detalhe aparecer. Olha, essa daqui só é no cantinho, né? Que é na barra, na verdade, que tem esse detalhe. Então, eu peguei aqui, dobrei até aqui para poder conseguir fazer essa dobra. E o detalhe bordado aparecer. Então, eu vim aqui, olha. E dobrei em 3 partes. E aí, ela fica assim, aparecendo aqui na lateral. Agora eu trouxe aqui as toalhas, que a gente tem as toalhas básicas de paninho e tem as toalhas com capuz, mais elaboradas, enfim, que a gente quer sempre que apareça o detalhe. Aqui parece que tá bem molengo, mas na gaveta ela tá mais estruturado. Então eu vou pegar aqui uma básica, que só tem essa barra diferente. E nesse caso aqui agora eu já vou usar o gabarito grande. Gente, eu não vou abrir aqui agora para não ficar muito longo, mas a mesma coisa a gente faz igual os outros. Cheguei aqui, dobrei, aí olha, poderia fazer em 3 partes, mas aqui eu fiz em 4 partes, que já eu consigo visualizar o detalhe. Olha. Eu coloquei essas mais simples aqui pra frente. Opa, a câmera tá balançando bastante. Agora eu tenho as toalhas com capuz e pensando em mostrar o detalhe, o desenho. Eu venho aqui. Geralmente a gente coloca a frente pra baixo. Essa daqui nem teria mesmo como ser, porque ela tem essa parte interna, que é fina, que tem que ficar pra dentro mesmo. E aí eu venho aqui com o gabarito GG. Dobrei um lado, o outro, aqui ao meio. Removo o gabarito. Ao meio novamente. E eu vou encaixar esse capuz aqui, para que ele possa ficar aqui com esse lado viradinho pra cima. E vai ficar assim.
Vou mostrar aqui mais uma toalha para vocês. Você sempre fica atenta ao tamanho da toalha, que às vezes pode exigir dobras aqui um pouquinho diferentes. Aqui eu dobrei a terça parte e depois em mais 3 partes, porque ela é um pouco mais comprida. Aí eu encaixei aqui, olha, o capuz, encaixei aqui e fiz a dobra. E essa parte vai ficar pra cima. Olha. E assim eu sempre vou conseguir visualizar tudo e cada peça que eu tenho. Gente, quase que eu esqueci do lençol de elástico, mas lembrei e fui buscar lá dentro agora. Confesso pra vocês que achei até um pouquinho mais difícil dobrar esse pequenininho do que o de adulto. Não porque seja difícil, mas é porque eu achei que esse material desse lençol é um pouquinho grosso. E eu comprei como sendo 100% algodão, 400 fios e tal. Enfim, mas acho que era só enganação. Mas vamos lá. Todo lençol de elástico, você sempre vai pegar aqui o encontro das costuras. Aí você vai colocar seu dedinho aqui dentro e vai procurar a próxima costura. Olha, aqui, e você vai encontrar os dedos e fazer essa dobra aqui. Para facilitar, que esse aqui é pequeno, já vamos fazer assim. Opa. Gente, eu quase me esqueci do lençol de elástico, mas lembrei e fui lá dentro agora buscar pra vocês. Olha, todo lençol de elástico tem esses encontros aqui de costuras nas laterais. Tem 4 encontros de costuras. Então, você vai pegar o dedo aqui pra dentro, olha, e o outro. Vai encontrar esses 2 dedos aqui e vai trazer pra cá. Olha, esse aqui nem... Cadê o outro? Aqui. E aqui você vai colocar, ó, costura com costura, coloca as mãos aqui dentro, vai esticando, ó, vai esticando aqui, aí aqui vai dobrar um pouquinho pra dentro onde tá a costura, deixa reto aqui nas laterais, do outro lado a mesma coisa, deixa retinho também aqui na lateral, ó, vai esticando assim. E essa parte mais amassadinha vai jogando pra dentro. Olha aqui, deixa reto em cima também. Vai esticando as pontas. Reto aqui embaixo. Ó. Aí, eu utilizei aqui o gabarito G. Opa, esse aqui... Vou dobrar para um lado, sempre esticando, para o outro lado, esticando aqui também. Ó. Eu confesso, gente, que eu achei esse lençol um pouquinho difícil de dobrar, porque eu comprei como sendo 100% algodão, 400 fios, mas eu acho que ele não é. Pode dobrar aqui. Continuando, removi o gabarito. Gente, ele tá muito durinho esse lençol, então às vezes eu não consigo deixar tão perfeito, mas vamos tentar. Ó, vai segurando aqui para ele não abrir, ele tá com a tendência a abrir. Dobra ao meio, sempre esticando. E dobra ao meio mais uma vez. E ele vai ficar assim, ó. Percebe que ele não tá tão retinho aqui? É justamente porque ele tá mais durinho um pouco do que outros lençóis. Resolvi trazer pra vocês aqui também uma naninha. Essa aqui, por exemplo, que é assim. A gente coloca a frente pra baixo. Eu vou usar a colmeia M. Nem é obrigado a usar isso aqui se você não quiser. Fiz aqui, olha. Aí eu dobrei ela mais altinha aqui. Opa, peraí. Aqui. Pra fazer assim. E assim. Aí o rostinho do ursinho fica pra cima. Vai ficar assim.
Resolvi trazer aqui agora, para finalizar, pelo menos até onde eu tô lembrando, o sling. Não é aquele que é como se fosse o canguruzinho, só que de tecido, que você carrega o bebê. Então, aqui é as costas, eu coloco para baixo. Aqui não teve nada de uso de gabarito. Eu só joguei essas partes molinhas para dentro. Sem muito mistério. Dobrei ao meio mais uma vez. E aqui é a faixa. A faixa tem um bolso. Então eu peguei essa parte aqui, vou colocar dentro do bolso. Vou encaixando a mão aqui dentro. Ó, estico a peça aqui dentro. Agora que eu já coloquei no bolso, estiquei tudo aqui dentro, eu vou... Você pode fazer de duas formas. Estica essas pontas aqui laterais e traz aqui. Fica esticadinho se você achar mais fácil, olha. E vai trazendo pra cá, dobrando e esticando. Aí você pode colocar assim na gaveta. Olha, fica com essa pontinha de fora, mas você pode guardar assim. Ou ainda você pode colocar as duas pontas assim pra fora e ir cruzando um lado com o outro, assim, vai virando. Para um lado e pro outro, até você conseguir fazer um nozinho, assim. Assim a peça fica presa, segura, você consegue levar para outro lugar e deixar assim. Ufa, quantos vídeos! Mas concluímos aqui as dobras. Foi praticamente um curso gratuito de dobras de roupinhas de bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Não mostrei coisinhas de menina porque não tenho aqui. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar aqui no direct. Eu vou ter o maior prazer em responder. Até também, se for sua dúvida, eu posso trazer para cá para os stories. A minha ideia era ter trazido tudo aos pouquinhos. Só que esses dias eu tô muito dedicada realmente agora na reta final da gravidez, a deixar tudo pronto. Então, como tava todo mundo me cobrando bastante, eu resolvi tirar aqui hoje à tarde para realmente agilizar e fazer tudo já de uma vez, dessas dobras, para ajudar mesmo aí as mamães que não sabem como fazer, que às vezes não podem contratar uma personal organizer. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais uma diquinha para vocês aqui no próximo story. Se você resolveu que vai investir nos gabaritos para dobrar todo o enxoval do seu bebê, uma dica bem legal é você começar a identificar o que usou com cada um deles, para não ficar perdida depois. Então, por exemplo, você pode, se você não tiver etiquetadora como eu, você pode usar uma fita crepe, escrever de caneta por cima, ou colocar um papel também escrito de caneta e uma fita adesiva transparente por cima, que funciona do mesmo jeito. E aí você vai colocar roupinhas até 2 anos, ou como eu fiz aqui, do P ao M, paninhos de boca. Aí tem aqui o M, você vai colocar fraldas de pano, o G, aí vem aqui coeiros, lençol de elástico, o G, toalhas de banho e assim por diante. E para tudo mais que você utilizar. Assim você não fica perdida e as coisas do seu bebê continuam super organizadas. Eu falei agora que você não precisa necessariamente ter o gabarito para fazer as dobras. Você pode fazer sem nada mesmo. As dobras não vão ficar tão certinhas, ainda mais para quem não tem experiência. Mas você pode utilizar outra coisa, uma prancheta, outras coisas. Só que aqui às vezes a gente precisa de vários tamanhos. Para o bebê eu só estou usando tudo praticamente P mesmo, para as roupas. Mas para outras dobras a gente vai utilizar gabaritos de tamanhos maiores. Então tem vários tipos de gabaritos na internet. Esses aqui são uma opção bem acessível. Eu comprei ele já só para deixar no quarto do bebê. Eu até tenho gabaritos melhores aqui, mas esse aqui eu comprei para deixar só para as coisinhas do bebê. E você vai utilizar para tudo na casa. Você não precisa usar só para o bebê. Você pode usar para suas roupas de cama, para as suas próprias roupas.
Você pode utilizar para tudo. E aí, é isso, vale muito a pena. A minha cunhada mandou aqui uma mensagem pedindo para falar sobre essas divisórias de cabides que a gente coloca nas araras. Eu gosto muito disso aqui, principalmente onde você tem muitas categorias diferentes numa mesma arara, que é o caso, por exemplo, das roupinhas de bebê. Então aqui não está etiquetado ainda, mas vai ficar RN, 1 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Tem de vários tipos disso aqui, você encontra na internet. Tem brancos, estampados, temáticos, tem redondinhos, quadrados, esse aqui retangular, transparente. Eu optei por esses aqui, porque sempre que eu compro organizadores, eu gosto do neutro, do básico, porque eu penso que futuramente, se eu quiser usar para outra coisa, eu aproveito. Então eu fui nesses aqui. Vem 10 unidades, eu tô com 4 aqui, mas são 10 unidades. E para bebê vale muito a pena.